Hoje eu queria falar com vocês a respeito do povo. É isso aí, o povo. Eu vim até com a camisa do Coringão aqui, que é o time do povo. Vem com a gente aí que vocês vão gostar. Vamos lá. Solta a vinheta. Antes da gente falar acerca do povo, né? O que é o povo, eu gostaria de conversar a respeito sobre o conceito de senso comum. Nós estreamos aí o novo Dever Diálogos, como vocês sabem, né? Espero que todos estejam gostando, acompanhando. Fizemos o primeiro Dever Diálogo, do novo Dever Diálogo, falando da poesia da lábia, né? Do Chico Buarque, falando a respeito sobre a arte, né? A interpretação da arte, da sensibilidade. Em seguida falamos sobre a mitologia, né? E depois falamos sobre o conceito de livre-arbítrio, a religiosidade. E agora a gente vai falar sobre o senso comum. O senso comum é onde é formado toda a opinião pública, né? Onde o conhecimento se concentra, é o principal foco do conhecimento. Todo conhecimento é ali que ele vai ocorrer, no entendimento do senso comum. Né? E o senso comum, ele também pode ser entendido como povo, tá? Como humanidade, como todos, né? De qualquer forma, o senso comum, ele traz uma ideia restrita a respeito do conhecimento, que é aquela sabedoria popular. É o conhecimento que brotou, né? Por entre a tradição e a cultura, que se estabeleceu de forma de narrativas, máximas, né? Então, ao longo do tempo, essas narrativas, essas máximas que passaram já pelo mito, passaram já pela religiosidade, vieram da arte, da expressão da arte, e se tornaram comuns, se tornaram do senso comum. Então, quando eu falo, por exemplo, a respeito da nossa Constituição, onde diz que todo o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido, se tornou uma máxima, se tornou um conhecimento do senso comum. Todo mundo entende isso como um conhecimento comum, né? Uma consciência comum, um senso comum, um entendimento comum, né? Se eu falar também a máxima do Abraham Lincoln, né? A democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Outra máxima se estabelece no conhecimento do senso comum. Outra máxima, por exemplo, já mais antiga, romana, Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus, uma máxima muito comum. Então, faz a base do conhecimento comum. O grande problema desse tipo de conhecimento, que a gente já vai analisando o conceito de povo, é o quanto ela está presa, o quanto ela está restrita, o quanto ela está contida nos fundamentos da cultura, da mitologia e da religião, e o quanto esse senso comum está distante da ciência, da filosofia e da arte. Então, se nós não entrarmos com conceitos científicos, filosóficos e artísticos dentro do senso comum, o senso comum não melhora em qualidade, né? Dessa forma, ele fica um senso comum pobre de conhecimento, limitado só a essa primeira etapa do conhecimento. Então, o senso comum não é só um divisor de águas entre qualidades de conhecimento, como é o foco do conhecimento. Porque todo conhecimento disputa o espaço dentro do senso comum, dentro da sociedade, dentro da política. Por isso o instrumento do senso comum é a política, é nele que ele se estabelece. É nele onde existe a possibilidade da dialética e da formação do conhecimento. Só que essa dialética não pode ficar restrita ao mito, à cultura e à religiosidade. Tem que trazer para a dialética a ciência, a filosofia e a arte. Valeu, gente?
Vamos lá, o povo. O povo, a palavra povo, ela deveria ser entendida como uma totalidade, a humanidade, todo o povo brasileiro, toda a população de uma cidade, enfim, tá? Todos nós seria o povo. Mas não é assim que o senso comum entende o povo, não. O senso comum entende o povo como uma maioria aritmética, uma maioria matemática, uma maioria empírica. Tá? O que seria essa maioria? Historicamente, nós vemos a razão pelo qual o senso comum pensa assim, que você tinha os nobres e os plebeus. Os plebeus eram um povo, nobre não é povo não. Você tinha os pobres e os ricos. Os pobres é povo, o rico não é povo não. Você tem os ignorantes, os letrados. Os ignorantes é o povo, os letrados não é povo não. Enfim, ao longo da história humana, foi se fazendo essa divisão e dessa forma a intelectualidade, que era representada pelos nobres, pelos ricos, pelos letrados, foi se vendo fora do conceito de povo. O povo, então, ele passa a rejeitar a intelectualidade, a rejeitar o conhecimento. O conhecimento aqui é o nosso, é o cultural, né? É aquele que fizemos através da nossa cultura, nossas crenças, nossos mitos. Esse é o povo. Aquilo que veio de ciência, aquilo que veio de filosofia, aquilo que veio de arte, isso não é nosso não. Isso é da elite. A elite não é povo. E dessa forma, né, com o advento da internet, isso se mostrou como um ponto divisor de águas, separando a sociedade em duas. E praticamente as sociedades ocidentais estão todas elas separadas em duas. E por que em duas? Porque existem dois conceitos básicos aí dentro da política entendida pelo senso comum. É chamada esquerda e direita. E a política é entre as duas. Então o que é a direita? A direita, ela guarda essa ideia de povo. A direita, ela guarda isso. Não, nós somos o povo. Nós não somos letrados. Nós não somos nobres. Nós somos o povo. Tá? E nós não gostamos da intelectualidade. E nós não queremos teoria. Aqui é o povo. Tá? E por outro lado, existe uma grande facção, que também representa talvez até mais do que a metade, de outro lado da população que não vê assim não. Que ela vê e fala assim, não, todos nós somos o povo. Todos nós, inclusive os letrados, inclusive os nobres, inclusive os ignorantes, inclusive os pobres, todos representam o povo. E nós precisamos de interlocução, de diálogo entre todas essas divisões para nós podermos traçar um caminho civilizatório. Que a sociedade seja um grande guarda-chuva que abriga a todos. Então veja bem que existe uma diferença muito grande entre uma ideia de povo, quando se fala em ideologias de esquerda, e uma ideia de povo, quando se fala em ideologias de direita. Por quê? Porque a direita, ela tomou para si uma teoria de conspiração histórica, de exploração e manipulação. Então, apesar dela também aceitar que todo o poder emana do povo, ou que a voz do povo é a voz de Deus, ou que do povo pelo povo e para o povo, ela nega no mesmo instante isso, dizendo que o povo simplesmente é uma boiada manipulada por poderosos. Eles querem acabar com esses poderosos, porque o Estado não é o povo. O Estado são esses poderosos que dominam o povo. A esquerda entende que não, que o Estado somos todos nós. Nós somos o Estado. O povo é o Estado. E a qualidade desse povo vai determinar a qualidade desse Estado. E o voto deste povo vai determinar como será esse Estado.
Nós somos, como coletividade, donos do nosso destino. O lado de cá pensa que a pessoa é dona do seu destino. O pensamento desse lado é particular. O pensamento desse lado é social. E essa disputa entre o particular e o social, né, é que nós temos buscar uma solução política. Mas a solução política sempre será social. Então o que nós temos tentando fazer na política, encontrar soluções particulares, pessoais, buscando um caminho social. Essa questão particular nós chamamos de direitos. Nós temos que formar, estabelecer normas, maneiras, direitos, para que o indivíduo, a pessoa humana, não seja ferida em sua dignidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que preservar que todos os valores, que todo o conhecimento, que todo o projeto seja civilizatório, seja social, seja para todos, seja para o povo. E não para uma parte do povo. E não para a elite do povo. Nem para o pobre. Nem para o rico. Nem para o crente, nem para o ateu. Nem para o hétero, nem para o homo. Tem que ser para o povo, para todos. Então eu quero deixar bem claro para vocês que a pretensão desse vídeo é mostrar que a civilidade, a civilização, ela percorre um caminho. Quem determina a velocidade e a qualidade desse caminho que a civilização percorre é o senso comum. Ou seja, é o povo. Ele que vai determinar. Não é o poderoso, não é ele que vai determinar. E se ele tiver fundamentado nessa ideia de que o povo está alijado no poder, é simplesmente uma massa de manobra, tá? Nós não iremos avançar com o projeto civilizatório e nem com os direitos particulares. Agora, se nós entendermos que o povo somos todos nós, que precisamos da dialética unir todos nós, e temos a política para fazer essa dialética, para discutir todos os problemas e as diferentes formas de ver, as diferentes narrativas de expressão. Se nós podemos fazer isso, nós podemos dar o povo dando encaminhamento político civilizatório e a proteção dos direitos individuais da pessoa. Tá? E aí a gente vai conseguir chegar num equilíbrio. Então não se trata de direita e esquerda. A direita está olhando o passado, a esquerda está olhando o futuro, mas nós temos que viver o presente. E por isso nós temos que dialogar com o passado, projetar o futuro e encaminhar uma política inclusiva, humana, para o bem do povo. Valeu, gente. Até mais.